A paz do Senhor Jesus, mulheres lindas, mulheres preciosas, mulheres maravilhosas da Igreja Batista do Moneró. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Quero agradecer pastora Val, pastor Fábio, muito obrigada pela confiança, né? A irmã Eliane que me fez o convite, né? Me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouquinho da palavra com vocês. E essa palavra que eu vou estar compartilhando com vocês foi algo que Deus falou muito ao meu coração quando eu estava fazendo a minha devocional, né, a minha leitura diária, e Deus ministrou muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com você. O tema dessa palavra, né, que Deus falou no meu coração são os adversários da maturidade. Né? Quem são os inimigos, os adversários da maturidade? E quando a gente fala de maturidade, a gente fala de plenitude. Alguém que já alcançou aquele completo desenvolvimento. Né? Alguém que já chegou aquele auge, né? Vamos dizer assim. Você conhece alguém que tem assim aquela maturidade que você pensa, uau, que pessoa madura? Você conhece alguém assim? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma mulher madura? Você se considera uma mulher que já chegou à plena maturidade? Quanto às suas emoções e quanto ao seu comportamento, você se considera uma pessoa madura? Quando você olha para as suas emoções, de como você governa as suas emoções e o seu comportamento? Se a sua resposta é sim, glória a Deus pela sua vida. Olha, louvado seja, eu quero apertar sua mão. Você que chegou a essa plenitude de maturidade. Mas se a sua resposta é não, se você ainda não se considera essa pessoa madura, eu quero compartilhar com você, né, o que pode estar impedindo, né, o que pode estar acontecendo, o que tem dificultado você de alcançar essa maturidade. E eu quero compartilhar essa palavra com você. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 11 até o 15. Amém? Lucas capítulo 8, versículo 11 até o versículo 15. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quem tá com a Bíblia aí, ó, eu tô com a minha aqui. Abra sua Bíblia aí, né? Mulheres são aquelas que têm as Bíblias mais coloridas, né? Tem de tudo quanto é cor, Bíblia estampada, cada Bíblia mais linda que a outra. Então abra sua Bíblia linda aí, Lucas 8, do versículo 11 ao versículo 15. Amém? E enquanto você abre, eu quero orar, né? Entregando essa palavra diante do Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai, eu quero nesse momento entregar, Pai, a vida das minhas irmãs, a minha própria vida. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E a nossa oração, Espírito Santo, é que essa palavra seja usada para ministrar as nossas vidas, para nos ajudar a alcançar a verdadeira maturidade que o Senhor espera de nós. Pai, eu oro para que a Tua palavra venha penetrar a nossa mente, ao nosso coração, realmente nos avivando, nos transformando, nos fazendo cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Leva-nos realmente a estar com a nossa mente alerta, com o nosso coração preparado para receber da Tua palavra nessa hora, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridas? Então vamos à palavra? Lucas, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Esse texto, né, Jesus ele estava ali em particular, explicando aos seus discípulos sobre a palavra do semeador, a parábola do semeador,
que ele havia, né, contado à multidão. E aí ele explica, né, qual é o sentido, né, o que essa parábola quer dizer. Então ele começa falando sobre a semente, que era aquilo que o semeador estava semeando. Essa semente, ele diz que é a palavra de Deus. Eu creio que você já recebeu essa semente no seu coração, na sua vida. Eu creio que você que está me ouvindo já ouviu várias vezes da semente da palavra de Deus. Cada culto, né? Cada palavra que você ouve, cada pregação é semeado aí na sua mente, no seu coração, a semente da palavra de Deus. Então você tem essa semente aí, amém? Mas assim como o semeador saiu a semear, né, nessa parábola havia no coração dele expectativas. Há também expectativas no coração de Deus quanto às sementes que estão sendo colocadas aqui dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. E quanto a essas expectativas, né, assim quando nós plantamos algo, né, eu não entendo muito de planta, nem de sementes não, viu, irmãs? Me perdoa aí nessa parte, mas eu tenho certeza que todas vocês entendem muito bem desse assunto. Mas quando nós semeamos, nós também temos expectativas, né? E se nós plantamos uma sementinha, nós aguardamos ela crescer, ela brotar, ela frutificar, né? Se for de uma flor, né? A gente quer que aquela flor venha logo, né? Para enfeitar talvez a nossa casa, aquele ambiente. A gente tem expectativas. E quando a gente fala de expectativas de semente, a gente fala de frutificar, né? Que a semente chegue à frutificação. E Jesus também ele tem expectativas quando ele semeia a palavra dele no nosso coração, dentro das nossas vidas. E eu queria falar especificamente sobre a semente que caiu entre os espinhos, que está no versículo 14. Né? As que caíram entre os espinhos são aquelas que ouvem. Nesse momento você está ouvindo a semente da palavra de Deus, né? Quantas palavras você já ouviu em toda a sua vida, em toda a sua trajetória da sua vida? Mas aqui no versículo 14, ele fala daqueles que têm a semente está dentro deles. Porém, essa semente não amadurece. Lá em Marcos 4,19, né, onde conta a explicação dessa mesma parábola, Jesus até fala que essa semente não frutifica. Mas eu gostei do que o evangelista Lucas falou, que essa semente não amadurece. A semente está ali, ela está plantada ali dentro. Porém, ela não está cumprindo o propósito dela, ela não chegou à maturidade. Foi isso que me chamou a atenção nesse versículo. Ela não chegou a dar os resultados esperados pelo semeador, né? Pelo dono da semente, que é o Senhor Jesus Cristo. E nesse texto, né, Jesus ele não fala aqui talvez de uma semente que não chegou à sua maturidade, não frutificou por falta de tempo. Né? Essa imaturidade, nesse caso desse texto, não tem a ver com tempo. Porque ainda tem pouco tempo, não chegou à maturidade. Mas eu achei interessante quando ele fala aqui que ela está rodeada, essa semente está entre os espinhos. É porque essa imaturidade aqui, né, ela não amadureceu, não foi por falta de tempo, mas foi por causa das circunstâncias ao seu redor. Não sei quanto tempo você tem, né, de estar na presença do Senhor. Talvez você chegou agora, né? Talvez você está há muitos anos já na presença do Senhor. Glória a Deus pela sua vida. Mas cada semente que tem sido colocada aí dentro de você, né, no seu coração, eu vejo que ela não está muito mais relacionada às circunstâncias ao redor do que ao tempo. Porque você já viu que tem pessoas que chegam há pouco tempo na igreja e elas vão e, né, já começam a frutificar. E tem alguns que estão há tanto tempo e não frutificam. Por isso eu vejo que não está tão relacionado ao tempo, mas sim aquilo que está ao redor, o que eu tenho feito com as circunstâncias ao meu redor. E aqueles espinhos, eu vejo que eles representam aquilo que está ao meu redor. E nesse texto, no versículo 14, Jesus destaca o que eu considero 3 espinhos. Né? 3 espinhos que sufocam a semente, que estão ao redor da semente, né? Não deixando ela chegar à maturidade, né? À frutificação. E o primeiro espinho que Jesus cita aqui nesse texto é o espinho da preocupação. Tem alguma mulher preocupada aí? Tem alguma mulher preocupada? Olha, eu estava meditando, né, sobre essa questão da preocupação. Preocupação, né,
Vem do latim, não sei se eu vou saber, né? Eu sei que vocês são feras aí, gente, as mulheres do Moneró são super maravilhosas, mas eu acho que pronuncia assim, né? Preocupationes. Acho que é mais ou menos isso, né? Quem sabe aí depois me manda um áudio aí para ver direitinho como é que pronuncia. Mas uma das definições de preocupação é ideia fixa, permanente, dominante e antecipada que perturba o pensamento. Gente, e às vezes eu acho que a gente que é mulher, não sei, né, os homens, mas a gente que é mulher, a gente sofre muito mais com preocupações, com ansiedades, né? Às vezes a gente tem coisas para resolver durante a semana, né? E a gente fica ali com aquele pensamento antecipado, né? É se ocupar antes da hora com aquilo que a gente tem que resolver, ou com aquela situação, né, com aquele problema que a gente tem que cuidar, ou com aquela enfermidade que a gente tem que ir ao médico para ver, para o médico dizer o que está acontecendo, por que eu estou sentindo essa dor, e essa preocupação, essa ideia fixa. E eu achei interessante isso aqui, ó, dominante, gente. Quem é aí que não fica dominada por uns pensamentos, por umas preocupações que vem trazendo um desespero? A gente nem sabe ainda o que vai acontecer. Né? Às vezes você está sentindo alguma coisa, você nem tem diagnóstico, você nem fez exame nenhuma, você já está desesperado, pensando, né, antecipadamente. É uma preocupação com peso. E é claro que nós somos seres humanos. É muito. Olha, se você está me ouvindo e você nunca fica preocupada, por favor, ore por mim. Porque olha como é difícil. Meu Deus, como é difícil a gente não se preocupar com os problemas, com as circunstâncias, com as dificuldades, com as dívidas que tem que pagar, com os filhos, né, com tanta coisa. Mas a questão é claro que a gente se preocupa uma vez ou outra, mas a questão é quando essa preocupação ela traz sobre nós um peso e ela nos domina, porque ele fala aqui de um pensamento, né, uma ideia fixa que nos domina, nos deixa fora de controle. E essas preocupações, elas começam a aflorar as nossas emoções, os nossos sentimentos, e a gente começa às vezes a descontar, né, a preocupação naqueles que estão perto de nós, não é verdade? E quando essa preocupação nos domina, querida, é sinal de imaturidade. É sinal de que esse espinho da preocupação está me sufocando e não está deixando aquela sementinha, aquela palavra talvez que eu ouvi no culto de domingo, frutificar, amadurecer. A preocupação sufoca a semente da palavra de Deus que está dentro de você. Né? Pois Deus diz lá na sua palavra, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É preciso descansar em Deus. E quando eu não descanso no Senhor, quando eu fico dominada pela preocupação, por aquele pensamento fixo, permanente que me perturba, que a questão da preocupação é que ela traz perturbação. E essa perturbação não deixa a semente dessa palavra aqui, ó, de não andar ansiosa, de descansar, de receber essa paz de Deus que excede todo entendimento, não deixa essa semente chegar à maturidade, frutificar, porque a preocupação está me dominando. Né? Quando a gente lê ali em Gálatas sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito também é paz. Como ter paz em meio à preocupação e à inquietação? Né? Eu vejo que a inquietação e preocupação é como se fosse um liquidificador ligado e fica aquela turbulência dentro da gente que a gente não consegue ver paz, sentir paz em momento algum. Mas para que venha essa paz, eu preciso abandonar a preocupação, não deixar que a preocupação me domine, mas sim descansar e lançar sobre o Senhor as minhas ansiedades e orar e colocar diante de Deus. Eu achei uma frase aqui muito interessante, que diz assim: a preocupação deveria levar-nos à ação e não à depressão.
A preocupação está te levando para onde? E realmente eu fiquei pensando na minha própria vida. Quantas vezes eu fico tão preocupada que eu fico paralisada. A preocupação me domina de tal maneira que eu não consigo fazer nada. Eu tenho 1000 coisas para fazer, mas não consigo me mover de tão preocupada e perturbada que está a minha mente. Né? E ele fala que a preocupação deveria nos levar sim à ação e não à depressão. Então, a preocupação deveria ser, vamos dizer assim, uma engrenagem que vai nos levar a agir, a resolver os problemas, mas em meio a isso tudo com a paz do Senhor. E muitas vezes, na verdade, a preocupação nos paralisa, né? A gente fica tão perturbada com alguns pensamentos, com alguns problemas que a gente tem que resolver, com algumas circunstâncias, olha os espinhos aí se focando, que a gente não consegue viver essa palavra e viver essa maturidade, a frutificação dessa palavra de viver a paz de Deus. Mas o Senhor, Ele quer levar você a um nível de maturidade, amém? E Ele pode retirar esse espinho da sua vida em nome de Jesus. Segundo espinho que Jesus fala aqui em Lucas 8, é o espinho das riquezas. E riquezas, né? Eu anotei aqui que é o excesso de luxo, ostentação. É uma busca, né, incessante, incansável por bens, por posses, né? E por ter esse luxo, toda essa riqueza, esse poder, talvez. Mas aí você diz assim, mas Carla, tem algum problema em ser rico? Claro que não, gente. Glória a Deus por aqueles que são ricos, aqueles que têm dinheiro, que podem compartilhar. Louvado seja o Senhor. Não há problema em ser rico, né? Glória a Deus, se você é rica, glória a Deus pela sua vida, que bênção. Mas a questão, a imaturidade, né? Que justamente a riqueza, ela é o espinho que sufoca ali a semente, não deixa ela frutificar e amadurecer. A imaturidade está em ser dominada pelo dinheiro e pela busca por riquezas, pela busca pelo dinheiro, né? Quanto do seu tempo você investe na busca por riquezas? Quanto do seu tempo você está investindo só em ganhar dinheiro, em ter coisas, em ter bens, né, em buscar comprar coisas e talvez até, eu vejo que essa questão aqui, Jesus ele fala sobre riqueza até o excesso. Às vezes a gente já tem, né, 5 bolsas, mas a gente quer comprar mais 5 bolsas. A gente já tem 10 pares de sapatos, mas a gente quer trabalhar para ter mais 10 pares de sapatos e a gente só tem um par de pé. Pra que tanto sapato, gente? Eu não sei, eu também gosto muito de sapato. Mas a questão é quando nós somos dominadas pela busca por esses bens, por essa ostentação, por essas riquezas, né? Então eu preciso pensar, quanto do seu tempo você tem investido na busca pelas riquezas, pelas coisas deste mundo? Se eu tenho investido mais nos tesouros dessa terra do que nos tesouros do céu, é sinal que eu ainda não alcancei a maturidade daquela semente que foi plantada no meu coração. E aí eu não tenho frutificado, talvez não tenho ganhado almas para Jesus, talvez não tenha investido no discipulado, né? Talvez eu não tenha investido na escola bíblica dominical, porque tudo que eu quero são riquezas, bolsas, sapatos, batons, maquiagens, esmaltes, manicures, roupas, porque eu tenho investido mais nos tesouros da terra do que no tesouro do céu. E lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Às vezes você já recebeu tantas sementes da palavra de Deus, dizendo para você investir no seu ministério, investir na sua família, no tempo com seus filhos, com seu esposo, né, na sua casa, mas o seu coração ainda está ávido por riquezas, por bens, por coisas, quando na verdade o tempo está passando. E esse texto ele é tão poderoso quando ele fala: onde está o seu tesouro, onde estará seu coração. Mas o Senhor ele quer retirar esse espinho que tem sufocado a palavra de Deus dentro do seu coração, na sua vida.
Riquezas são espinhos que sufocam a semente e impedem essa semente que você tem recebido, a semente da palavra de Deus, de produzir frutos. Espinho, porque ocupa a mente e ocupa o seu tempo. Muitas vezes a gente está tão preocupado em ter que a gente não consegue amadurecer, frutificar a palavra de Deus, porque o ter tem ocupado a nossa mente e o nosso tempo. Então, cuidado com esse espinho. Eu queria ler uma frase para você de Mahatma Gandhi que eu achei muito interessante. Há riqueza bastante no mundo para as necessidades do homem, mas não para a sua ambição. Quando nós buscamos para suprir as necessidades, que bênção. Mas quando a ambição tomar conta do nosso coração e a gente só quer ter, essa riqueza se torna um espinho que sufoca a semente da palavra de Deus. E eu também quero compartilhar com você o terceiro e último espinho que o Senhor Jesus cita lá em Lucas capítulo 8, versículo 14, que são os prazeres desta vida. Aquilo que traz satisfação a esta vida aqui na terra. Então é errado ter prazeres nessa vida? Então quer dizer que eu não posso buscar ter prazeres, satisfações? É errado? Não. Claro que não é errado. É importante também, né, nós termos nossos momentos de prazer, de distração, mas esses prazeres desta vida se tornam espinhos quando eles me dominam. Quando o meu tempo e a minha mente, né, são voltadas apenas para os prazeres desta vida. Então é errado, né, eu me divertir, me distrair? É claro que não. Atualmente os prazeres dessa vida, né, eu digo que são, né, os entretenimentos. Aquilo que eu uso ou que eu faço para me divertir, para me distrair, são as distrações, né? Para dar uma, como a gente diz, uma parecida na mente, né? Para a gente estar assim, tirando um pouco do peso, né? E tal. Mas a questão é quando o entretenimento ele passa a dominar o meu tempo, a dominar a minha mente. E aí ele se torna um espinho e sufoca, porque ele acaba sendo mais forte do que a semente da palavra de Deus que eu recebi. Né? E às vezes a gente que é mulher, né? A gente trabalha muito, gente, vamos combinar. A gente trabalha em casa, a gente cuida de marido, a gente cuida de filho, a gente cozinha, lava, passa, limpa, trabalha fora muitas vezes e tem que dar conta de um monte de coisa e ainda tem ministério na igreja. Olha, tem dia que dá vontade de eu ser pelo menos umas 10. Para uma dessas 10 poder descansar e relaxar. Mas nós somos uma só. O Senhor nos fez assim multitarefas, mas sabe quando a gente chega assim num limite que a gente, né, às vezes está cansado e a gente pensa assim, mas eu também sou filho de Deus, eu mereço uma distração. Todo mundo se diverte, todo mundo tá indo pro shopping, todo mundo tá indo se divertir, todo mundo tá indo brincar, todo mundo, eu também mereço, eu também sou filho de Deus. Claro, glória a Deus. Se você é filho de Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas a questão é que às vezes eu vou usando essas frases e essas desculpas para ser dominada pelo entretenimento. O entretenimento em excesso, ele sufoca a palavra de Deus e a frutificação dessa semente, a maturidade dessa semente na minha vida. Né? Um exemplo, eu citei aqui um exemplo bem prático, talvez você possa se identificar. Lá em Gálatas, né, diz que o fruto do Espírito é mansidão. Tem mulher mansa aí? Aleluia, receba mansidão, irmã. Se você tá com dificuldade de ser mansa, ora, Espírito Santo, enche esse gominho da mansidão na minha vida, que eu preciso ser mansa, eu também preciso, irmã. Mas, quando eu quero me distrair, né, assistindo, vamos supor assim, um filme. Aí eu me lembrei de um filme que eu assisti, bastante engraçado, porém com algumas restrições, eu acho, né? Depois que eu vi, eu meio que me arrependi de assistir, mas tudo bem. Mas eu me lembrei desse filme que talvez você tenha assistido, Minha Mãe é uma Peça, que tem 1, 2 e o 3. E aquele personagem que faz a mãe, né, Dona Hermínia, é totalmente contrária à mansidão. É uma mãe estressada, que grita, que fala palavrão e que estressa, que fala aquilo que pensa e desconta nos filhos, e daqui a pouco tá com raiva, sai correndo, e aquela é totalmente contrária à mansidão. Essa personagem, espero que você concorde comigo. E aí,
é um tipo de entretenimento que aí eu vou assistindo esse tipo de filme, esse tipo de personagem, e aí de repente eu começo a agir. Por quê? De tanto eu assistir esse tipo de personagem, esse tipo de filme, talvez, não sou contra assistir filmes, não, tá, gente? É só um exemplo. E aí aquilo começa a me dominar. É aí que tá o problema, né? Porque aí aquele filme que eu assisti, aquela personagem, eu achei tão engraçada, tão divertida, tão legal, e eu também quero ser divertida, eu também quero ser legal, e eu acabo me espelhando nesse personagem, e aí eu começo a me comportar como esse personagem. E aí eu sufoco a semente da palavra que diz que o fruto do Espírito é mansidão. E cadê a mansidão? Cadê a mansidão nesse personagem? Não tem, não existe. E aí, onde está a mansidão? E aí essa que é a questão. É só um exemplo, né? O entretenimento, aquilo que foi ensinado através do entretenimento acabou sufocando aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito, né? Aquilo que eu recebi como semente na minha vida. E às vezes eu vou lá no culto no domingo, recebo aquela palavra poderosa do pastor Fábio, e ele vai lá e ministra aquela palavra tremenda, eu recebo, aleluias, e aí fico de segunda a sábado só no entretenimento. Porque afinal de contas eu trabalho a semana inteira, eu preciso chegar em casa e dar uma relaxada na minha mente. Tudo bem. Mas aí cuidado, porque esse entretenimento, esse espinho, pode sufocar toda aquela semente que foi derramada no seu coração, que foi plantada no seu coração. Agora, você sabe o que esses 3 espinhos têm em comum? Lembrando o primeiro espinho, preocupação. Segundo espinho, né, riquezas, busca pela riqueza. E o terceiro espinho, o entretenimento, os prazeres desta vida. E você sabe o que esses 3 espinhos têm em comum? Deus ministrou ao meu coração. Eles apontam para nós mesmos, revelando egoísmo. E sabe, o reino de Deus, a palavra de Deus, quando o Senhor ele fala assim tantas, né, palavras dele para nós, o reino de Deus não é um reino egoísta, é um reino altruísta, onde nós devemos dar a vida, né? Entregar a nossa vida. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Foi o que Jesus declarou. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. E esses 3 espinhos, eles apontam para um egoísmo. Apontam para mim mesma. Preocupação aponta para os meus problemas. Eu estou cheia de problema, estou preocupada, não vou me preocupar com o problema dos outros. Já tenho os meus problemas para me preocupar. E isso aponta para mim mesma, para os meus problemas. Riquezas apontam para as minhas ambições, aquilo que eu quero. Afinal de contas, eu trabalho, eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que comprar isso. Afinal, eu trabalho por quê nessa vida? Eu tenho que, né? E prazeres, entretenimento apontam para as minhas satisfações. É o desejo de satisfazer a mim mesma. É o desejo de satisfazer a minha própria vontade, né? Os meus desejos. E quando eu penso apenas em mim, né, é o que esses espinhos, eles apontam aqui. Eles apontam para um pensamento egoísta e para uma falta de maturidade. E isso Deus assim ministrou tão forte ao meu coração. Que esses espinhos, muitas vezes, no nosso dia a dia, nós temos recebido tantas sementes preciosas da palavra de Deus, mas elas têm sido sufocadas por esses espinhos que, na verdade, apontam apenas para mim. Porque quando eu me preocupo, eu olho para os meus problemas e não para Deus. E não para aquele que sabe cuidar de mim. Quando eu busco riquezas, eu olho para mim mesma e não para Deus que supre as minhas necessidades em glórias por Cristo Jesus. Quando eu olho para eu só quero satisfazer, né, ter entretenimento, me distrair, eu olho para mim mesma e não para Deus, aquele que cuida de mim, aquele que me dá paz acima de todo entendimento, né? Aquele que pode sim me distrair, me dar satisfações com as coisas do reino e não com as coisas deste mundo. E todos esses espinhos sufocam, né? E não permitem que eu alcance a maturidade, né? Que essa semente que foi plantada em mim gere frutos. E maturidade, ela fala de uma condição também de plenitude, de ser plena. E talvez tenha áreas da sua vida, querida, que ainda são tão imaturas, não frutificam em nada a palavra de Deus. Talvez você recebeu uma palavra, né? Como eu falei, que você precisa ser mansa, mas a mansidão está passando muito longe de você, tá lá
né, lá no Japão, a mansidão, e você está aqui no Brasil e ela está tão longe. Mas talvez essa plenitude, né, que você quer, que você precisa em alguma área da sua vida, está esperando você ser dominada pela semente. Porque aqui, Jesus ele fala em Lucas 8, né, que a semente está ali. Mas o que está dominando aquela terra onde a semente foi semeada não é a semente, são os espinhos que estão sobre ela sufocando. E a maturidade ela virá quando você for dominada pela semente e não pelos espinhos. E aí a pergunta para encerrar aqui essa palavra: quem está te dominando? A semente ou os espinhos? Aquela semente que foi plantada no seu coração quando você lê a Bíblia, quando você está no culto ouvindo uma palavra tão poderosa, tão maravilhosa, quando você está num congresso, quando você ouve uma pregação pelo YouTube, né? Quem está dominando a terra do seu coração? Quem está dominando a sua mente? É a semente ou são os espinhos que têm sufocado? Quem te domina? Mas olha, eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida que se antes eram esses espinhos que estavam te dominando, eu declaro que a partir de hoje será a semente da palavra de Deus que vai dominar sobre a sua vida. E você vai ver maturidade, você vai ver frutificação da palavra de Deus na sua vida. Jesus, ele tem uma expectativa na sua vida, querida, de ver você frutificar. E cada sementinha que ele tem semeado no seu coração, até mesmo essa palavra de hoje, é para que ela frutifique na sua vida. E eu creio que ela vai frutificar em nome de Jesus, se você se deixar ser dominada pela semente da palavra de Deus e não pelos espinhos. E eu queria encerrar compartilhando o texto de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim: Jesus ele declara: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. E nós estamos nele, ele é a videira, nós somos os galhos. E ele tem essa expectativa, né, de que nós vamos dar muitos frutos. Mas ele diz, se nós permanecermos nele, e se ele e a sua palavra permanecer em nós, e tiver domínio sobre nós, governar sobre nós e reinar sobre nós, nós vamos frutificar. Porque sem ele, sem Jesus, nada podemos fazer. E a minha pergunta para você nesse momento: a partir de hoje, quem vai dominar a sua mente e o seu tempo? Será a semente da palavra de Deus ou os espinhos? O Senhor é poderoso para te dar direção, para te dar sabedoria, para que você se livre desses espinhos, né, das preocupações, dos prazeres dessa vida, da busca por riquezas, para que você realmente venha chegar a um nível de maturidade da palavra de Deus, um nível de mulher cristã, de mulher com propósito, de mulher cheia do Espírito Santo, de tal maneira que quando alguém pensar assim, e fizer uma pergunta, você conhece uma pessoa madura? Essa pessoa vai pensar em você. Porque você chegou a esse nível de plenitude, de completo desenvolvimento, porque a semente da palavra de Deus na sua vida é que vai ter maior domínio sobre a sua vida, que vai governar sobre a sua vida. Então escolha ser governada e dominada pela semente da palavra de Deus. Amém, minha querida? E assim como essa palavra falou no meu coração, que ela também ministre e fale ao seu coração. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, pela tua doce palavra. E eu oro, Espírito Santo, assim como o Senhor ministrou ao meu coração essa palavra, que me trouxe confronto, que me trouxe o desejo de mudança, que me trouxe o desejo de tomar uma atitude, que assim seja também com as minhas irmãs. Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando na mente e no coração das tuas filhas, levando-as a decidirem nesse momento a serem governadas pela semente da palavra de Deus
e não, Senhor, pelos espinhos. Deus, que os espinhos sejam retirados, que elas decidam, Deus, realmente retirar esses espinhos de suas vidas e serem apenas governadas pela semente da tua palavra e que elas venham frutificar, amadurecer essa semente para a glória e para a honra do teu santo nome. Que na casa delas, as pessoas que convivem com elas vejam essa maturidade, essa frutificação. Que na igreja, as pessoas vejam na vida delas essa frutificação. Que no trabalho, as pessoas vejam na vida delas essa frutificação. Pai, que onde elas estiverem, elas sejam reconhecidas como mulheres que frutificam, mulheres que são maduras, mulheres cheias do teu Espírito Santo. Eu creio e profetizo em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridas? Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigada, pastora Val, pastor Fábio, pelo privilégio de poder compartilhar a palavra com as mulheres lindas da Igreja Batista do Moneró, que eu amo. Que Deus abençoe muito e que vocês continuem frutificando a boa semente da palavra de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor.